Bem, vamos mergulhar de cabeça numa ideia que desafia quase tudo o que a gente pensa que sabe sobre memória. E se as chamadas memórias de vidas passadas, sabe, não fossem um fenómeno espiritual, mas sim genético? É exatamente essa teoria fascinante que a gente vai analisar hoje. Parem para pensar nisso um segundo. A simples possibilidade de que as memórias que temos não começaram com a gente. Essa ideia mexe com o nosso sentido mais profundo de eu, e é exatamente esse território que a gente vai explorar agora. Todo mundo já viu isso em filmes ou programas de TV, não é? A hipnose, aquela voz calma, e de repente alguém está a descrever uma vida como soldado noutra era. É um conceito que já conhecemos, mas vamos usá-lo como ponto de partida para algo bem menos familiar. A ciência, que talvez possa estar por trás disso. Ok, antes da gente entrar de vez na ciência, vamos colocar as cartas na mesa e olhar para a explicação que a maioria das pessoas já conhece. A ideia clássica, claro, é a da reencarnação. Uma alma imortal que é como um passageiro viajando de corpo em corpo ao longo do tempo. É a base da crença na regressão a vidas passadas e, sem dúvida, a explicação mais comum para essas experiências. Mas agora vamos dar uma virada de 180 graus. E se por um momento a gente parasse de olhar para o espiritual e passasse a olhar para um microscópio? E se a resposta estivesse escrita não na alma, mas no nosso próprio código biológico? E é aqui que a fonte desta nossa análise nos apresenta o ponto de virada. A citação sugere algo radical, que não é preciso acreditar em reencarnação para admitir a possibilidade de memórias de outras vidas. A chave, segundo esta teoria, está escondida bem à nossa frente, na dupla hélice do nosso DNA. Isso nos leva, então, ao coração da hipótese científica. Se a informação está no DNA, como é que ela sobrevive à passagem de uma geração para outra? A resposta está num processo biológico fundamental: a forma como o DNA faz cópias de si mesmo. Olha só, em meados do século XX, os cientistas tinham um grande mistério em mãos. Como é que o DNA se duplica? Havia duas teorias principais. A conservativa, que dizia que a molécula original ficava inteirinha, tipo uma fotocopiadora, e a semiconservativa, muito mais interessante, que propunha que a molécula se abria como um zíper e cada metade antiga construía uma nova parceira. O resultado? Duas novas moléculas, mas cada uma com um eco do passado. Resolver esse debate exigiu uma experiência de uma elegância incrível, feita por Messelson e Stahl em 1958. Eles fizeram algo genial. Eles meio que pintaram o DNA de bactérias com um tipo de azoto pesado. Depois, puseram essas bactérias para se reproduzir num ambiente com azoto leve, o normal. O resultado foi o grande momento eureka. Eles não encontraram DNA pesado e leve separados, mas sim um único tipo de DNA com um peso no meio. A prova estava ali. Cada nova molécula era um híbrido. A hipótese semiconservativa estava correta. E aqui está o ponto absolutamente crucial desta ideia toda. Isso significa que em cada célula do nosso corpo, uma das fitas da dupla hélice de DNA não é uma cópia. É a mesma fita, a fita original que pertenceu a um dos nossos pais, que a recebeu de um avô, numa cadeia que nunca foi quebrada. Nós carregamos, literalmente, um fragmento físico dos nossos antepassados dentro de nós. Ok, então estabelecemos uma ligação física com os nossos antepassados através do DNA. Mas como é que uma molécula pode conter uma memória? E, mais importante, onde no cérebro é que essa informação poderia ser lida? Para responder a isso, a gente precisa fazer uma viagem pela evolução do nosso cérebro. O nosso cérebro é como uma cidade antiga, sabe? Construída camada sobre camada ao longo de milhões de anos. A base, o arquicórtex, é a parte mais primitiva, aquela que a gente partilha com os peixes e que governa os instintos puros. Sobre ela foram construídos novos bairros, como o paleocórtex. E, por fim, o grande arranha-céus, o neocórtex, que abriga o nosso pensamento consciente e racional. Esta tabela resume a ideia de forma brilhante. Pensem nisto como 3 níveis de operação. O neocórtex, lá no topo, é o nosso eu consciente que aprende com a experiência da vida. Mas o arquicórtex, lá no fundo, na cave, opera no inconsciente. A teoria diz que ele não aprende com a nossa vida. Ele é programado apenas pela genética. É o reino do instinto.
E agora, vamos juntar as duas metades desta história. A gente tem uma fita de DNA ancestral e uma parte do cérebro bem antiga que só responde à genética. Chegou a hora de conectar os pontos. A pergunta de US$ 1 milhão é esta, não é? Como é que um pedaço de código genético, uma molécula, pode realmente influenciar a parte mais primitiva do cérebro para criar algo que se pareça com uma memória? E aqui está o grande salto conceptual da teoria. A proposta é que esta fita ancestral não codifica apenas a cor do cabelo ou dos olhos. A hipótese é que ela pode também carregar padrões de informação complexos, fragmentos de situações visuais, auditivas, experiências vividas por quem veio antes de nós. Então, como é que isso funcionaria? O mecanismo proposto é fascinante. A tal fita antiga de DNA que vem do espermatozoide ou do óvulo participa na construção do cérebro do embrião. Especificamente, ela programa os núcleos da base, o tal arquicórtex. E como essa área é governada por instintos genéticos, essas memórias ancestrais seriam implantadas no nosso inconsciente. E lá ficariam quietinhas até que algo, como um sonho ou um estado de hipnose, as pudesse trazer à superfície. O que a gente acabou de descrever é, no fundo, uma redefinição muito provocadora do que significa herdar algo dos nossos antepassados. Vai muito, mas muito, para além da cor dos olhos ou da altura. E esta ideia, por mais moderna que pareça, tem ecos na história da ciência. Já em 1883, muito antes de a gente saber o que era o DNA, o biólogo August Weismann teorizou sobre a continuidade do plasma germinativo, a ideia de que uma parte imortal de nós é passada de geração em geração. Ele não sabia, mas estava a falar dos cromossomas. Portanto, para a gente resumir esta teoria extraordinária, as memórias de vidas passadas não seriam ecos de uma alma, mas sim ecos genéticos. Graças à replicação do DNA, a gente herda uma fita física e antiga dos nossos antepassados. Essa fita pode carregar códigos de experiências que são guardados na parte mais instintiva do nosso cérebro, completamente separadas das memórias que nós criamos na nossa própria vida. Agora, é fundamental reforçar, como a fonte original faz questão de salientar, que isto é uma hipótese. É um modelo teórico, uma ideia para ser debatida e não um facto científico estabelecido. É uma lente diferente para olhar para um mistério muito antigo. E assim, ficamos com uma questão que reverbera. Se o nosso DNA é mais do que um manual de instruções biológico, se ele também for um arquivo de experiências dos nossos antepassados, o que é que isso realmente significa sobre quem somos? Até que ponto a nossa identidade é apenas nossa?